Hello, quarenteners, estou aqui hoje para falar sobre um filme que foi mega comentado nos últimos tempos. Inclusive, no começo eu ainda fiquei pensando, eu acho que eu não vou falar sobre esse filme, porque tá todo mundo falando, esse é um filme que na verdade nem precisa de indicação, porque tem tanta gente falando dele, tanta gente comentando a respeito desse filme, que eu fiquei um pouco relutante. Porém, eu recebi alguns pedidos para falar a respeito desse filme, então eu não podia deixar passar. Já tinha comentado com vocês no vídeo anterior que eu tô fazendo uma sequência de pedidos. E hoje vamos falar sobre Milagre na Cela 7, que eu não poderia deixar de comentar com vocês. É assim, é um dos filmes que a Netflix trouxe recentemente. E ultimamente eu confesso que eu ando me surpreendendo muito com a Netflix, porque eles estão trazendo muitos filmes que têm me deixado tocada, sabe? Que eu gosto de filmes que mexam com o meu emocional, eu gosto de filmes que me façam querer cortar os pulsos e essas coisas assim. E esse filme, ele é um filme turco, que foi um dos maiores sucessos de bilheteria lá na Turquia, arrecadando nada mais, nada menos que 7 bilhões de dólares. Então, assim, a gente não pode falar ou comparar com um filme hollywoodiano, é claro, porque são culturas totalmente diferentes. E lá na Turquia foi o maior sucesso. Os atores que fizeram esse filme, eles são mega famosos lá na Turquia. E, porém, eu particularmente, apesar de ser um roteiro simples, e alguns cineastas terem comentado que não tem nada demais no filme e tudo mais, eu acho que a gente não pode falar exatamente isso, dizer que é um filme simples, que não vai te tocar, que não vai te... Como posso dizer? Que é uma coisa muito simples. Não, não é. Eu acho que também é um filme que também segue meio aquela sequência de A Espera de um Milagre, sabe? Só que A Espera de um Milagre, ela não tem só uma coisa... Não tem um lado muito bom, assim, um final muito bom. Ele tem a parte boa de quando o cara entra na prisão, que ele muda a vida de algumas pessoas. E nesse filme do Milagre na Cela 7 também. Já aviso, tá? Se você não assistiu esse filme, vai lá assistir. Depois você volta aqui pra ver esse vídeo, porque vai ter muito spoiler. Eu vim pra comentar a respeito do filme mesmo. Eu não vim hoje pra poder fazer uma indicação, tá? Hoje eu vim pra comentar a respeito do filme. E esse filme, ele conta a respeito da história de um pai que tem uma deficiência mental e de uma filhinha. E eles vivem num vilarejo bem simples com a avó deles. E esse vilarejo, ele é comandado por militares. Você vê uma influência super grande dos militares nesse filme. E tem um pai muito esforçado para cuidar da filha. Na verdade, o filme começa a respeito da mochila, né? A mochila que a Ova queria e que o pai se esforçou tanto, começou a vender coisas para poder comprar a mochila para a filha. E você vê aquela coisa de... Mesmo com a deficiência dele, ele fazendo de tudo para poder cuidar da filha, ele se esforçando ao máximo, vendendo coisas e etc. E também vemos nesse filme muito preconceito, tanto das crianças, de toda parte, o filme todo. O Memo sofre muito preconceito por ter essa deficiência mental. E claro que as crianças costumavam a caçoar dele, falar dele, mas criança, gente, é aquilo, né? Na verdade, criança é reflexo dos pais, porque elas só fazem aquilo que elas veem os pais fazendo. E do mesmo jeito que as crianças caçoavam do Memo e tudo mais, os pais também, você vê uma questão de preconceito, porque ele tem uma deficiência e tudo mais. E quando ele finalmente... Ele tinha preconceito também até do rapaz da loja, quando ele vai para comprar a mochila para Ova, e a mochila já foi vendida para outra criança. E, na verdade, a criança viu que a Ova queria muito a mochila, e ela foi lá, pediu pro pai dela, que é um militar. E o pai dela foi lá, comprou a mochila para ela, e quando o Memo foi ter o dinheiro para poder comprar a mochila pra Ova, a mochila já não estava mais lá. E
ele ficou com aquilo na cabeça, né? E, inclusive, a Ova chega um dia na casa dela super triste, falando pra avó por que todo mundo, tipo, zoa do meu pai, o que acontece, né? Tipo, mais ou menos isso. Não, claro que não foi com essas palavras, mas foi mais ou menos isso. E ela fala, o seu pai tem a sua idade, entendeu? Então ela entende e até meio que inconsciente, desde criança a Ova já cuida do pai dela, já demonstra todo esse cuidado dela. E o Memo acaba sendo preso por um crime que ele não cometeu, né? Porque ele, na verdade, é aquela coisa meio que infantil, né? Por conta da deficiência dele, quando ele viu a menininha usando a mochila, ele seguiu a menininha e eles meio que começaram a brincar. Ali uma coisa totalmente inocente, as outras crianças se afastaram, ficou somente os dois, a menininha caiu e morreu, e o Memo tenta salvar a menina e tudo mais, porém quando as pessoas vêm atrás, que veem que a menina faleceu, eles não acreditam no Memo, porque ele tem essa deficiência, né? E mesmo ele falando que ele tentou ajudar, mesmo ele mostrando, não acreditam nele. O pai da menina, que é um militar, ele manda prender o Memo e ele é preso injustamente. E ele vai para uma cela onde realmente tem presos reais que cometeram crimes ali. Você vê ali que ele foi uma coisa assim, no começo ele sofreu bastante preconceito, até porque, e ele apanha muito, porque também tem aquela coisa, né, de porque ele matou uma criança, porque foi o que disse no filme, né, que ele disse o pai da menina disse que ele havia matado a menina e ele não acreditou que o Memo estava tentando salvar a menina, na verdade, que ele não teve culpa porque a menina morreu e ele acaba sendo acusado desse crime. E na cadeia eles não toleram isso. Então o Memo apanha bastante, ele é muito caçoado, até que eles veem que, tipo assim, não tem como, porque o Memo é uma pessoa que não tem maldade. Ele começa a demonstrar através das atitudes dele que ele é uma pessoa boa, que ele realmente não cometeu aquilo. Durante todo o tempo ele fala que ele não fez, e os presos começam a acreditar nele, e você vê que ele traz uma esperança, até mesmo para os presos que não tinham esperança ali, e um deles até se comove muito com a história do Memo, e ele arma de tudo para poder trazer a Ova, e a Ova entra escondido na cela durante uma visita, e ali todos os presos são impactados com aquele amor, com aquele gesto. Então eu diria que o Memo e a Ova, eles trazem esperança, até mesmo para aqueles que não têm esperança. E foi um filme que eu chorei muito, muito. Eu chorei do começo ao fim. Fazia muito tempo que eu não assistia um filme desse nível, que me fizesse chorar muito, que realmente me tocasse. E o Memo também traz para aqueles presos um novo olhar para as coisas, olhar e saber enxergar o lado bom das coisas. E isso também traz muito para nós, para nossa vida. Se você for parar para analisar bem, esse filme ele traz muitas mensagens que podem ser usadas para nós, saber enxergar o lado bom das coisas, porque a gente só vê o lado ruim. Na maioria das vezes a gente só tem enxergado o lado ruim, a gente só tem enxergado as coisas ruins. Se você só enxergar o lado ruim das coisas, realmente as coisas serão ruins. Então a gente tem que começar a olhar esse outro lado. A gente também vê muito a questão de injustiça no começo, que é uma coisa também que a gente vive hoje em dia. Então eu acho que esse filme é um filme muito realista, assim, em questão de mensagem. Ele trazendo a mensagem da injustiça, do preconceito, trazendo o lado bom das coisas. E também a gente vê também o despertar da bondade nesse filme. Porque no momento que aquele senhor, que fica subentendido que ele matou a filha dele, ele se entrega no lugar do Memo para poder morrer, ele tá fazendo um gesto bom, porque ele tá permitindo que o pai fique com a filha. Ele se arrependeu do crime que ele cometeu, e ele não quer que o Memo viva o mesmo que ele, tipo assim, porque ele já não tem mais esperança nenhuma na vida, ele já não tem mais a filha dele, ele já não tem mais nada, e o Memo ainda tem a Ova, então fica aquela coisa. Ele dá uma esperança nova pro Memo, né? Ele dá uma oportunidade, digamos assim. Tanto esse rapaz que se entregou por ele, quanto o diretor da prisão, que foi o que ajudou e armou junto com um outro militar
para poder tirar o Memo da cadeia, porque mesmo eles arrumando a prova de que o Memo era inocente, mesmo eles tendo encontrado o soldado que viu tudo e viu que o Memo não matou a menina, que ele tentou ajudar a menina na verdade, o pai da menina que faleceu, mesmo assim, ele quis que o Memo morresse e ele matou esse militar, esse soldado, na verdade, que era um soldado que estava fugindo, para não ter provas, entendeu? Então a gente também vê essa questão de maldade, de bondade. É uma coisa, tipo, muito grande nesse filme, muito forte, porque a gente vê a maldade muito grande no pai da menina que faleceu e a bondade também de outras pessoas que até deram a própria vida no lugar da outra. E então a gente vê muita coisa nesse filme a respeito de mensagens que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. E a gente também vê a mudança de pensamentos e de ações dos presidiários conforme eles vão mudando com o Memo. O líder, digamos que seria o líder da cela, a mudança dele, porque antes ele não queria ver os filhos, depois ele vendo a relação do Memo com a Ova, isso também faz com que ele se comova e ele começa a ter mais contatos com os filhos. E pede para que tragam todos os domingos, que os filhos não ouviam fazia muito tempo, pelo que dá a entender. Então a gente vê uma mudança de atitude. Eu diria que o Memo realmente entrou ali na vida deles para poder trazer algo bom, trazer uma esperança e trazer uma mudança de mente. Então eu diria que é um filme que vale muito a pena você perder um tempo para assistir. A Netflix tem trazido filmes muito bons ultimamente. Porém, esse filme foi um filme que realmente me tocou muito e eu também tenho gostado muito dos filmes que a Netflix tem lançado nesses últimos tempos, séries também. Então, assim, se você não assistiu e eu já dei todo esse spoiler todo, vai lá e assiste. Você fica um pouco apreensivo no começo, você achando que nada de bom vai acontecer, você chorando. Eu falei, gente, eu vou sair daqui sem estrutura, né? Quando eu acabar de ver esse filme, eu vou estar lá no show. E, na verdade, não é isso que acontece, porque depois vem aquele milagre, que foi o do diretor armar tudo isso pra tirar o Memo da cadeia, e aí você vê a Ova fugindo com o pai dela, e ela cuidando do pai dela desde criança, que é o jeito que eles instruíram ela a cuidar dele, falando, eles inventaram uma história, né, porque o Memo não poderia estar vivo, então inventaram uma história pra eles e eles fogem pra outro lugar. E no começo do filme mostra a Ova já uma mulher se vestindo e se arrumando para casar. A gente só sabe, na verdade, que é a Ova porque no começo tem aquela caixinha que ela abre, que foi a mesma que o cara que se entregou no lugar do pai dela deu de presente para ela. E é isso, gente. Eu acho que vale muito a pena assistir. Fazia muito tempo que eu não via um filme tão bom. E eu diria que, assim, é a mesma linhagem da Espera de um Milagre, porém com um final bom, entendeu? Que já não é a mesma coisa que a gente teve na Espera de um Milagre, né? Que a gente fica esperando um milagre pelo cara, pelo presidiário, e na verdade esse milagre não acontece. Ele muda a vida de muitas pessoas, mas o milagre não acontece. E nesse caso, é tipo assim, a gente fica pensando, seria até muito óbvio ter um final bom nesse filme, e na verdade o óbvio acontece, e realmente é muito bom, porque traz alguma coisa boa pro filme, né? Porque senão você fica só sofrendo, e não sai daquilo, e fica uma coisa meio triste, né? Mas eu diria que é isso. Então, se você não assistiu, vai lá, assiste. Eu já dei spoiler do filme inteiro. Mas é isso. Então, me mandem mais sugestões. Essa semana eu acredito que eu poste mais vídeos também. Que eu tenho mais um filme que eu gostaria de comentar. Muito, muito, muito. E tem uma série também que me surpreendeu bastante, que eu quero postar entre essas 2 semanas. Então, qualquer coisa, já me manda indicações para eu já colocar na sequência desses 2. E é isso, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like para eu saber que você tá gostando, senão eu tento mudar o jeito com que eu falo, as coisas com que eu faço. E também mudo algumas coisas, mudo o roteiro, sei lá, a gente vê alguma coisa nova, tá? E a qualidade dos vídeos, elas vão começar a melhorar, porque tá chegando o meu tripé com a iluminação, o microfone e tudo. Já comprei aqui pro canal.
E é isso, gente. Deixa seu like. Se você não se inscreveu, se inscreve pra me ajudar. E é isso. Comente, compartilhe. E um beijo. Até o próximo vídeo.